Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados amigos que acompanham o programa Além da Vida. Aqui quem vos fala é o Miguel. E conosco aqui no terceiro domingo, a nossa querida amiga Teca. Bom dia, Teca. Bom dia, Miguel. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Que hoje nós tenhamos um domingo de muita paz e muita luz, e que os ensinos da manhã venham nos trazer bastante inspiração para os nossos dias. Verdade, né, Teca? E o nosso querido amigo também, Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia, Miguel. Bom dia, Terezinha. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos, fortalecendo a nossa amizade e levar esses ensinamentos, primeiro sempre lembrando de que somos os primeiros a ouvi-los e colocá-los em nossas vidas, nos tornando pessoas melhores, não é verdade? É isso mesmo. Bom dia, Cacá, ali na mesa de som. O nosso abraço carinhoso para Michela, que está se recuperando da Covid em casa, e eu acredito que sintonizada conosco, em sentimento no programa. A você, amigo ouvinte, que sempre conosco compartilha desses momentos de estudo tão importante na nossa vida. E eu gostaria de lembrar hoje dos nossos queridos amigos espirituais, né? Principalmente do Eurípides, que no terceiro domingo estava presente, encarnado conosco aqui, né? O nosso abraço carinhoso, seu Hugo, toda a equipe lá do Centro Espírita Allan Kardec de Cambec, desde o plano espiritual, nos ampara em todos os momentos, e não seria diferente aqui na rádio, né? Como primeiro momento, vamos ouvir o Momento Espírita, preparado pela Federação Espírita do Paraná, que hoje tem como título A Força do Amor. Eram noivos e se preparavam para o casamento, quando o pai da noiva descobriu que o rapaz era dado ao jogo. Decidiu se opor à realização do matrimônio, a pretexto de que o homem que se dá ao vício do jogo jamais seria um bom marido. Contudo, a jovem obstinada decidiu se casar a si mesmo. E o conseguiu, fazendo valer a sua vontade, vencendo a resistência do pai. Nos primeiros dias de vida conjugal, o rapaz se portou como um marido ideal. Entretanto, com o passar dos dias, sentia crescer em si cada vez mais o desejo de voltar à mesa de jogo. Certa noite, incapaz de resistir, retornou ao convívio de seus antigos companheiros. Em casa, a jovem tomou de um bordado e ficou aguardando. Embora ocupada com o trabalho manual, tinha os olhos presos ao relógio. As horas pareciam se suceder cada vez mais lentas. Alta madrugada, o marido chegou. Nem disfarçou a sua irritação por surpreender a companheira ainda em vigília. Logo imaginou que ela o esperava para censurar a sua conduta. Quando ele a interrogou sobre o que fazia aquela hora acordada, ela com ternura disse que estava tão envolvida com seu bordado que nem se dera conta da hora avançada. No dia seguinte, quando ele retornou ainda mais tarde da casa de jogo, a encontrou outra vez a esperá-lo. Outra vez acordada? Perguntou ele quase colérico. Não quis que fosse se deitar sem que antes fizesse um lanche. Preparei torradas, chá quentinho. Espero que você goste. E sem perguntar-lhe onde estivera e o que fizera até aquela hora, ela o beijou carinhosamente e se recolheu ao leito. Na terceira noite, ela o esperou com um bolo delicioso. Antes mesmo que o marido dissesse qualquer coisa, ela se prendeu ao pescoço dele, abraçou-o e pediu que provasse da nova delícia. Assim, todas as madrugadas, a ocorrência se repetiu.
o marido começou a se preocupar. Na mesa de jogo, tinha o pensamento menos preso às cartas do que a esposa, que o esperava pacientemente como um anjo da paz. Começou a experimentar uma sensação de vergonha, ao mesmo tempo de indiferença e quase repulsa por tudo quanto o rodeava. O que ele tinha em casa era uma mulher que o esperava toda madrugada para o abraçar, dar carinho. Aos poucos, foi se tornando mais forte aquele incômodo. Finalmente um dia, de olhar vago e distante, como se tivesse diante de um outro cenário, o rapaz se levantou da mesa de jogo e retirou-se, para nunca mais voltar. Nos dias atuais, é bem comum os casais optarem por se separar, até por motivos quase ingênuos. Poucas criaturas, em nome do amor, decidem lutar para harmonizar as diferenças, superar os problemas, a fim de que a relação matrimonial se solidifique. Contudo, quando o amor se expressa, todo o panorama se modifica. É difícil a alma que resista às expressões do amor, porque ele é portador da mensagem do bem-estar, da alegria. Sempre salutar. Portanto, investir no amor, expressando-o através de gestos, atenções pequenas, gentilezas. O amor é o sentimento por excelência e tem a capacidade de transformar situações e pessoas. Pensemos nisso. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, a belíssima mensagem de hoje, a força do amor. Pensemos nisso, né, Teca? Não só pensemos, mas coloquemos em prática, né? É verdade, Miguel, porque a gente vê assim que a história é bem essa mesmo, é a força do amor, né? Nós vemos que o amor transforma, o amor vence barreiras, é uma coisa assim, impressionante, né? E a gente vê assim que muitas vezes, por coisas bem menores, né? A gente vê às vezes união ser desfeita, né? Porque não tem a paciência, não tem a tolerância necessária. E olha, isso daí foi uma lição mesmo para hoje, né, Miguel? Eu anotei aqui vícios e virtudes, né? Vícios e virtudes. Quanto as nossas imperfeições, nós temos que cultivar as qualidades, né? E esquecer as imperfeições, assim, não se preocupar com elas, focar nas virtudes, nas qualidades, né, Antônio? Porque aí vai prevalecer o melhor sempre, né? Isso, sempre vai prevalecer o amor, porque só o amor constrói de forma definitiva, de forma que jamais irá se acabar, porque é só o amor que une de verdade. Precisamos aprender urgentemente a amar, assim como Jesus nos amou, e quando ele dizia: amai-vos como eu vos amei, assim vocês serão vistos como os meus discípulos. Vamos buscar aprender, porque realmente essa lição vai buscar nos mostrar justamente num ambiente onde temos a maior dificuldade, o lar. E é lá no cadinho do lar onde Deus preparou para nós as melhores lições para o nosso próprio adiantamento. É assim que vamos crescendo, Miguel. Verdade, Antônio. O lar é o primeiro grupamento social, né? Tem a lei de sociedade, que nós sabemos que é uma lei divina, é onde nós somos convidados primeiramente a trabalhar, né? Hoje a Teca disse pra gente lá em Cambé, né, que estava atrasada, e a gente sabe que ela está cuidando agora do neto, da filha, do genro, né?
Teca, não tem atraso nisso, pelo contrário, né? É uma correria. É um nenezinho novo que chegou aí, mais um pro clã familiar da Teca, né? Mas é isso, o que o Antônio disse, né? E quando a gente lembra do amor, lembra do, entre aspas, né, do maior anarquista de todos os tempos, no sentido do bem, né, Antônio? Com certeza. Com certeza, né? Que é a figura do Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia do espiritismo, do cristianismo, enfim, foi o médium de Deus aqui na Terra. Eu também anotei aqui um ditado que o pessoal deve conhecer, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando a gente foca na virtude, a gente vai fazer com que ela prevaleça em relação à maior dureza de coração, a maior dureza de desejo que a pessoa tem no vício, na imperfeição, e vai triunfar como na mensagem que a gente ouviu. Tá aí, pessoal, então aqueles que quiserem ouvir essa mensagem de novo, acesse o site da Federação Espírita do Paraná, o feparaná.com.br, ou através do próprio site do momento.com, e coloca lá no busca o título dessa mensagem, A Força do Amor, que aí vai ter o texto na íntegra ali, muito bonito, né? Bom, no terceiro domingo nós estamos estudando o livro de Caibar Schutel, Vida e Atos dos Apóstolos, né? É um trabalho que já vem de anos, né, Teca? Começou com Eurípides, estudando o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, um livro excelente que a gente recomenda muito. Caibar, um grande estudioso do Espiritismo, e ele vai analisar as parábolas nesse primeiro livro. Nós terminamos ele depois de vários anos e agora estamos nesse outro livro também de Caibar, Vida e Atos dos Apóstolos, né? E o texto de hoje tem como título Ananias e Safira. É uma passagem que está ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, itens 1 a 11. O texto é curto e ele diz o seguinte: mas um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. E Pedro disse-lhes: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Porventura, se não o vendesse, não seria ele teu? E vendido não estava o preço no teu poder? Como formaste este desígnio no teu coração? Essa é a fala do Pedro, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então é uma fala dura de Pedro em relação a Ananias. Ananias, ao ouvir estas palavras, caiu e expirou, né? E sobreveio grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, amortalharam-no e, levando-o para fora, sepultaram-no. Depois, de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou a sua mulher, Safira, não sabendo o que tinha sucedido. E Pedro perguntou-lhe, Pedro novamente: dize-me se vendeste, portanto, o terreno? Ela respondeu: sim, portanto. Mas Pedro disse-lhe: por que é que vós combinastes provar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão a ti para fora. Imediatamente caiu aos pés dele e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na junto ao seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram estas coisas, né? É uma passagem narrada pelo evangelista Lucas, pessoal, que nós vamos analisar à luz da doutrina espírita, porque não é uma passagem muito simples, muito fácil de entender. Se nós pegarmos a letra, né, vai ficar difícil do entendimento, né, Teca? Por isso, algumas considerações que Caibar fez e que a gente vai analisar agora, né, Teca? Sim, é bem isso, Miguel, porque se a gente for ver esse texto e ler simplesmente assim e pegar o pé da letra, nós vamos achar um texto assim, meio uma controvérsia, vamos dizer assim, de Pedro, porque se Pedro, que conviveu com Jesus, que esteve com ele durante tanto tempo, absorvendo seus ensinamentos, vendo, né, as curas que Jesus fazia,
e o ensinamento de amor ao próximo, da fraternidade que ele tanto colocou, aí você vê Pedro falando assim e acontecendo tudo isso no texto, e vai falar assim, mas meu Deus, mas que Pedro é esse? Ele está contrário a todo o ensinamento de Jesus, porque a impressão que dá é que ele está sendo muito severo no aceitar a pessoa, como se ele quisesse mesmo impor que o outro desse a ele o bem material, como exigisse, né, de entrar dentro dessa comunidade. Ele precisava, e até Caibar coloca isso, ele precisava então como se fosse de um dote. E a gente vê assim, porque se você vai assim, mas aí Pedro diz assim, olha, mas se você não vendesse o terreno, ele não seria seu? Quer dizer, ele não estava interessado no terreno. O que ele estava interessado, na verdade, ali, era que esses novos membros, ou esse membro dessa comunidade, tivesse, sim, um coração puro, tivesse um coração aberto para ensinar, para exemplificar aquilo que Jesus deixou. E não uma pessoa que já entrava nessa comunidade trazendo sentimentos de vaidade, de egoísmo, né? Nossa, uma coisa muito assim doida. Então, a gente vê assim que o texto ele vem nos trazer, olhando e analisando, como você falou, Miguel, ele assim, à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que não é assim, né? A gente tem que pegar cada frasezinha, e analisando, e nós vamos ver que eu até procurei no livro, no Atos dos Apóstolos, para ver se havia continuidade desse texto aqui. Realmente não há continuidade, ele para aí, e aí já entra um outro título, uma outra conversa. E então a gente fica mesmo sem saber, nossa, mas como que aconteceu isso, né? De repente Pedro fala isso e um cai morto, aí ele vai, outro cai também morto. E a gente vê que não é isso que aconteceu, porque Caibar explica bem aqui que se por uma cura de coxo, a um coxo de nascença, eles foram presos, imagina o que aconteceria com esses apóstolos se houvesse realmente essas mortes, né? Então não teria como explicar. E aí nada consta, né, depois, a seguir desse texto aqui, que eles tenham sido presos. Então a gente tira daí o ensinamento de que na verdade não houve uma morte, né? O que aconteceu ali foi uma síncope, né? Eles tiveram uma síncope ali, depois se restabeleceram e seguiram a vida. Não é assim, Miguel? É verdade. Eu lembrava agora, a gente ia falar de Timóteo, né? No começo, né? Mas nós entramos direto no texto, né? Nós deixamos o Timóteo para depois. O Timóteo deixamos para depois, se der tempo ainda hoje, né? Eu vi, mas você começou a ler. Quis interromper. É que eu sou novo nesse grupo, tá, pessoal? Então... Mas é isso que a Teca destacou, primeiramente, é essa postura dos apóstolos, né? O que causa para nós que acompanhamos o Evangelho, a postura do Cristo, a postura deles mesmos, né? De se preocupar mais com as coisas do Espírito do que as coisas da matéria, né? É claro que nós sabemos que os espíritos inferiores, quando eles querem prejudicar um trabalho ou abalar uma casa espírita ou uma igreja, seja de qual denominação for, o que eles fazem? Eles estimulam a entrada nos grupos, nesses grupos que estão funcionando bem, de pessoas que têm ideias materialistas, né? Que vão contra aquela simplicidade, o cultivo das virtudes, né? Então pode ser também isso ter acontecido, né? Ananias e Safira queriam participar do grupo dos apóstolos, né? Claro, mas eles estavam bastante influenciados, né, por espíritos inferiores. E Caibar vai destacar aqui esses processos de influenciação espiritual, que é comum a todos nós estamos sujeitos a isso, porque espíritos imperfeitos, muitas vezes pelos nossos vícios e imperfeições, nós damos abertura para que essas entidades que ainda se comprazem no mal, elas tenham acesso ao nosso ser, né? Então aqui Caibar vai comentar que possivelmente era um caso de possessão. E nesses casos, comum àquela época, né, imagina, né, pela ignorância do povo, né, pelo pouco entendimento das coisas do espírito, é o que observavam nessa situação. Esse desfalecimento que a gente observa, né, Antônio, de Ananias e Safira, nada mais era que estados catalépticos que o espiritismo e a própria medicina vêm reconhecer no futuro como estados de morte aparente,
que a pessoa aparenta estar morta, mas não está, né? Então é um detalhe que a gente não pode deixar passar de estudar a luz do Espiritismo, que vai analisar esses casos. Dentro disso que você está falando, Miguel, a expressão usada por Pedro esclarece bem esse ponto, quando ele diz assim: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Então, essa expressão Satanás indica um processo obsessivo no casal. A princípio, a conversa era com Ananias, a mulher sabia da negociação, e quando ele fala isso, é como se ele, de certa forma, Pedro repreendesse aquela entidade que estava ali, e ele, o Ananias, num estado de possessão, vem a desfalecer. E como era comum naquela região, o Caibá, o senhor Schutter lembra bem isso, que era muito comum, a gente vai encontrar em vários textos do Novo Testamento casos similares. E culturalmente, quando a pessoa tinha um problema desse, que era uma morte aparente, logo se fazia o sepultamento sem demorar. Você pode ver que no texto diz 3 horas depois, a mulher dele, né, Safira, aparece e ele já estava sepultado. O Ananias já estava sepultado 3 horas depois, foi muito rápido. Então, o que aconteceu? O Ananias teve aquele estado cataléptico, foi sepultado, e depois Safira confirma toda a história e tem o mesmo problema, porque o casal estava envolvido e os dois estavam num processo obsessivo. Veja que é um processo obsessivo no casal. Isso é muito grave. É um ensinamento para nós, nos dias de hoje, absorver, porque, como disse Paulo, a letra mata, o espírito vivifica. Nós precisamos retirar o espírito da história para aprendermos juntos e assim crescermos. Exatamente. Fica aqui um esclarecimento para o amigo ouvinte, né? Esses processos de influenciação espiritual que evolui para um processo obsessivo. Então, lá no Livro dos Espíritos está muito característica, né, a pergunta que Kardec faz: influenciam os espíritos nas nossas vidas? E a resposta das entidades é muito clara: sim, na verdade são eles que vos dirigem, né? Então, o livre-arbítrio nosso funciona sempre, a nossa decisão. Dependendo do caminho que a gente escolha, nós vamos atrair para nossa companhia bons espíritos, espíritos elevados ou espíritos inferiores, né? Quando a pessoa tem uma mediunidade mais ostensiva, aí sim, aí entra nos processos obsessivos. Médiuns somos todos nós. Se não fôssemos assim, não teríamos acesso ao nosso anjo guardião, né, que cada um tem o seu. Mas há pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, e aí ela vai passar por graus de influenciação espiritual que a gente denomina obsessão. Desde a obsessão simples, onde a pessoa controla, não perde a consciência, a lucidez, o raciocínio, até processos mais fortes que necessitam de ajuda de terceiros, né? Que é o caso da fascinação e da possessão. Kardec vai fazer um estudo muito bonito na Revista Espírita a respeito de possessão. No Livro dos Médiuns, olha que interessante, a gente já comentou aqui, Teca, várias vezes, né? Que no Livro dos Médiuns, Kardec afirma que não existe possessão. E na Revista Espírita, quando ele vai estudar os processos de Morzine, são 5 textos maravilhosos, né? Que ele foi visitar uma comuna, uma comuna é um distrito, né? Um vilarejo, um povoado pequeno lá da França, onde o povoado todo, Antônio, estava influenciado por uma gama de espíritos. Vale a pena a gente estudar na Revista Espírita. O pessoal que tem acesso ao Kardecpedia, né, que é um aplicativo gratuito, coloca lá Morzine, que vão aparecer esses textos muito bonitos, que fez com que Kardec colocasse no futuro, né, não, possessão existe e é um nível de obsessão. Mas, em síntese, é isso. E Caibar vai concluir de modo brilhante esse texto, né? As pessoas que puderem ter acesso ao livro, ao texto, ele diz assim, ó: o que podemos concluir do capítulo transcrito dos Atos, que é esse que nós estamos estudando, é que os apóstolos não admitiam no seu grupamento, na sua comuna, hipócritas nem mentirosos.
e por isso julgaram de bom alvitre expulsar dela aqueles neófitos, né? Então Ananias e Safira foram expulsos porque os apóstolos não estavam preocupados com o ganho monetário, né, Teca? Mas sim com a postura moral, né, com o desinteresse, com o desapego, que é o que os apóstolos pregavam a toda a gente, né? E é isso que nós também queremos nos nossos grupos de hoje, né, Miguel? Que venham pessoas para somar, né? Não para querer destruir, às vezes, um trabalho que está indo firme. Mas como você estava citando a Revista Espírita aí, Miguel, na Revista Espírita de 1958, eu estava vendo ontem, tem um texto também muito importante, é um texto longo, né? Eu não vou saber falar assim diretamente o que foi, mas tem um texto lá que fala sobre subjugação e possessão. É muito bonito, eu aconselho vocês, né? Já que o Miguel aí citou a Kardecpédia, né? Que é um aplicativo gratuito que você pode baixar no celular, pesquisa lá na Revista Espírita 1958 e fala sobre subjugação e possessão, um texto que, nossa, nos esclarece muito sobre isso. E falando ainda sobre isso, Miguel, eu me recordo que há uns anos atrás, na nossa casa lá no Allan Kardec, chegou um casal trazendo uma jovenzinha que sofria um processo, não sei se subjugação ou possessão, mas ela chegava lá na casa, o pai tinha que levar ela quase que sempre lá para passe e conversava muito com o paizinho, né, com o seu Hugo. Ela chegava assim toda machucada, era impressionante, e os pais estavam desesperados porque eles não sabiam lidar com essa situação. E eles passaram então a frequentar a casa espírita por muitos anos, eles ficaram lá, e a jovenzinha então começou a participar de estudo e tomar passe, e participar de trabalhos do grupo de jovens. E com isso ela começou a aprender a dominar, a trabalhar essa mediunidade que ela tinha, e passou a ficar bem depois disso, né? Depois, um tempo depois, ela saiu de lá, não sei se eles se mudaram ou passou a frequentar uma outra casa, a gente não soube mais dela. Mas foi um caso assim que chamou muita atenção de nós naquela época, viu, Miguel? Verdade, né, Teca? A gente sabe que mediunidade é serviço, né? Muitas vezes o plano espiritual usa dessa faculdade, que muitas vezes está latente na pessoa, mas para chamá-la por compromisso espiritual, muitas vezes na programação reencarnatória de cada um, né? E depois que ela se envolve com o trabalho, é como você disse, a mediunidade se arrefece e tal, ela se engaja no trabalho com outras pessoas, né? Lembrando, pessoal, que a Teca falou do Centro Espírita Allan Kardec, tem muito Centro Espírita Allan Kardec, mas esse é especial, esse é de Cambé, aqui no Paraná, né? O seu Hugo Gonçalves, Dona Dulce Gonçalves. Hoje, desde o plano espiritual, eles coordenam todos os trabalhos. Antônio, mais alguma coisa para a gente acrescentar esse texto? Eu gostaria de buscar tirar mais uma vez o espírito da letra, quando o senhor Schutel, ele conclui, você bem lembrou, Miguel, você bem lembrou aqui no final, ele concluindo que o casal Ananias e Safira tiveram atitudes de hipocrisia. Então, buscando tirar esse ensinamento moral para nós, não vamos fazer mais de conta que somos cristãos, por favor. Vamos ser cristãos de verdade, porque o sentimento do amor é o que move essa comunidade. O sentimento do amor é o que move ser cristão. Buscar entender os evangelhos é se relacionar com o amor verdadeiro do Cristo. E aí, quando a gente viu aqui o casal querendo burlar uma determinação que existia na comunidade, brincando com isso é coisa séria, meus queridos. Então essa lição é para nós. É para nós que estamos aqui na fileira querendo ser cristão. Não vamos mais fazer de conta. Vamos ser cristãos de verdade. Vamos nos relacionar com amor de verdade. Vamos aprender a respeitar o outro. Vamos compreender. Vamos acolher. Vamos buscar de fato aprender no Evangelho a amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. É verdade, Antônio, e a gente entende que para trabalhar para Jesus, para trabalhar para Deus, não precisa posse material, né? Só o tempo que a gente tem aqui na encarnação
que a gente despende nessas atividades, e aí nós vamos ver aflorar todo esse sentimento que está em cada um de nós, né? Porque nós aqui na Terra somos espíritos que já acumulamos alguma bagagem espiritual de outras existências. É certo que nós temos aqui também espíritos de primeiras encarnações, mas são mais raros, né? Porque a Terra é um planeta de segundo nível na escala de mundos que Kardec coloca ali no Evangelho. Quem quiser estudar esse tema, né? O capítulo 2 ali, né? Quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, né? Então a Terra ali está numa gradação de 5, ela é o segundo, depois de mundos primitivos, é um planeta de provas e expiações, né? Então só vai provar, só vai espiar em relação ao passado e provar em relação ao presente e ao futuro, espíritos que já viveram e têm essa condição para poder passar por essas situações, né? Então que nós possamos, através do trabalho desinteressado de caridade, nós nos doarmos da maneira mais simples, de coração, e aí sim, aí nós vamos ver que temos potencialidades adormecidas que a gente nem imagina. Sem esquecer, Miguel, que o amor é herança divina, está no nosso DNA, somos todos filhos de Deus. DNA espiritual, né? DNA espiritual. Pessoal, vamos passar para o estudo então do vulto, que nós temos estudado todos os terceiros domingos, né, Teca? Isso. E para hoje nós escolhemos um personagem também especial, que todos são especiais, né? Nós estamos vendo esses que trabalharam com Jesus, que foram os precursores, né, de toda a mensagem cristã divina. E para isso nós escolhemos Timóteo, né, Teca? Isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Timóteo, que foi um companheiro grande de Paulo, né? É muito engraçado essa história toda, porque Paulo, quando ele começa, né, o trabalho dele dentro do cristianismo, né, quando ele se converte, depois da sua conversão, quando ele vai à casa do caminho, ele é aceito na casa do caminho, né, por Pedro, e ele passa a ter então contato com os trabalhadores dessa casa, e numa viagem que ele faz à Lista, ele conhece, então ele vai à casa de Lloyd, né, e lá ele conhece então Eunice, que é a mãe de Timóteo, e Timóteo, que naquela época era um jovenzinho. E Paulo fica assim muito encantado, porque Timóteo, já desde muito jovem, ele já se interessava pela vida dos apóstolos, dos profetas, né? E passa então a ter um olhar, vamos dizer assim, mais forte nesse rapaz, porque ele sabia que ali tinha um trabalhador do futuro. E engraçado que Timóteo também acaba se afinizando muito com Paulo e começa a aprender também. Paulo, sabendo que ele tinha essa disponibilidade para aprender, para saber sobre a Boa Nova, começa então a ensinar-lhe, como se fosse dar aulas para ele sobre a Boa Nova. E ele passa então a acompanhar Paulo nas viagens, né? Passa a ser um trabalhador assim dentro da seara cristã, um trabalhador forte. Ele, Lucas, Barnabé, Paulo, eles estavam sempre em trabalho. E é engraçado que Timóteo, né, o significado da palavra Timóteo quer dizer então honrado por Deus, olha só. E consta, né, nos livros, né, a gente que estava procurando, que Timóteo é considerado, né, um dos 70 discípulos, porque a gente sabe que lá, quando começa, né, Jesus a chamar os apóstolos, então tem uma passagem assim que ele fala, né, que haviam sim vários discípulos e Timóteo era um deles. Então ele tem um trabalho muito grande dentro dessa divulgação da Boa Nova juntamente com Paulo. E é muito engraçado, porque engraçado não, mas assim, é muito engraçado, acho que mania de falar engraçado, né? Mas é muito interessante, numa passagem onde Paulo sofre um apedrejamento, e aí ele vem a desfalecer, e Timóteo naquela ânsia ele quer socorrer, mas ele na verdade ele é detido, né, por um outro amigo,
dizendo que aquele momento não era dele se aparecer ou ir lá e ajudar, porque poderia trazer um problema maior. E depois, então, que eles deixam Paulo lá desacordado, então Timóteo vai socorrê-lo. E ele chora ao ver o companheiro naquela situação, tamanho era o amor que ele tinha por Paulo. É uma cena assim, que quando a gente lê, essa cena também está no livro Paulo e Estevão. Nesse livro, gente, vocês lerem esse livro, é maravilhoso. E eles contam lá, você vê todo a trajetória de Timóteo, né, dentro desse trabalho, né, da Boa Nova. Mas a gente vê assim que no livro que a gente deu uma lida aqui, chama Personagens da Boa Nova, é o livro do Miguel, hein, gente, ó. E lá no finalzinho ele contando a história do Timóteo, ele vai falar de uma mensagem que Timóteo, juntamente com Erasto, ele dá quando então da implantação da terceira revelação do planeta, que era o Espiritismo, né? E o Miguel, ele está na questão 225 do livro dos Médiuns, né? E o Miguel, ele vai falar para nós um pouquinho dessa mensagem de Timóteo, que é muito importante. É muito boa essa mensagem, pessoal. Mas antes de eu falar da mensagem para fechar, eu gostaria que o Antônio, você tem mais alguma consideração sobre Timóteo em si, o personagem, né, da Boa Nova? Sim. Timóteo, nós sabemos que ele perdeu o pai ainda na infância, então ele nutria por Paulo esse sentimento de filho e pai, esse amor, essa coisa incrível, foi uma afinidade, essas almas, com certeza o Cristo já havia preparado essas almas para se reencontrarem e participarem dessa implantação da Boa Nova no planeta Terra. São trabalhadores que vêm de muito longe. Então nós aprendemos com Timóteo essa valorização da juventude, esse cuidado que temos que ter com a juventude, esse respeito para trazer o jovem, porque o jovem é o amanhã e nós temos que ter essa preocupação de buscar esse entendimento, de cultivar o que é útil, o que é bom, o que é belo, o que é santo. Antônio, isso também eu queria destacar na fala da Teca, né? A idade de 13 anos, quando o Paulo encontra a primeira vez com Timóteo, né? Então uma idade jovem, né? Adolescente ainda. Imagina um jovem de 13 anos interessado nas escrituras, né? E fazendo, além de não só a leitura, mas também a interpretação, porque diz no próprio texto ali, são 2 livros que a gente vai depois passar a referência para vocês, né? Que depois desse encontro na casa, eles ficaram conversando, né? Timóteo fazendo os trabalhos naturais da casa, mas Paulo junto com ele, conversando, observando, orientando, né? E criou-se aí uma relação, isso que eu queria destacar, de Timóteo para com Paulo, de pai e filho, que chegou um momento que primeiro Timóteo adota Paulo como pai, mas depois Timóteo fica sendo o pai de Paulo. Exato. Por quê? Porque Paulo começa a escrever, começa a divulgar, e ele precisaria de pessoas que dessem continuidade, pois ele é preso em Roma. Isso. Tanto que no texto diz que eles depois não se viram mais de certo tempo, né? Paulo já em Roma, no final dos seus dias, né? E Timóteo fazendo o trabalho que tinha que fazer, né? Então, esse destaque, pessoal, para os adolescentes, para os jovens, né? Na nossa preocupação de orientá-los bem, né? Seja na doutrina espírita, seja na doutrina cristã, não importa, orientá-los no bem, porque são eles, como o Antônio disse, eles que vão dar continuidade a esse trabalho aqui na Terra, né? Ajudando a Terra na sua melhoria, para mudar de nível também o planeta, na parte material, é claro, né? Então somos colaboradores desse trabalho. E como a Teca comentou, Timóteo volta agora, né? Quer dizer, volta não, porque acho que nunca foi, né? Porque o pessoal que trabalha para Jesus nunca abandona, né? Como Cristo nunca nos abandonou. Então ele comparece ao trabalho da apresentação do Espiritismo nesse período ali do final do século XIX, quando Kardec recebe essas mensagens do mundo todo. E ali, no livro dos Médiuns, pessoal, olha só, né, que é o desenvolvimento de toda a segunda parte do livro dos Espíritos, quando trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, Kardec vai publicar um livro que é a ciência espírita na sua profundidade, né,
que tem como título Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, esse livro dos médiuns é para todos nós, que participam ou não de reunião mediúnica, né, Teca? Por quê? Porque mesmo na família, ali há um grupamento de espíritos. E como Kardec diz, que em todas as famílias nós teremos sempre um médium ostensivo. Olha só, médium somos todos. O que é médium? A pessoa que está intermediando as relações do mundo espiritual com o mundo corporal, né? Então, é incessante esse relacionamento, ele não se interrompe. Pela ocasião do sono físico, nós vamos para o plano espiritual todas as noites. Só que a gente não lembra, alguns lembram, né? E aí se misturam com os sonhos. Então fica aqui a recomendação dessa fala de Timóteo, junto com Erasto, um espírito que também trabalhou muito com Kardec, ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, elaborando essa doutrina, essa terceira revelação, como diz a Teca, né? Nós tivemos a primeira revelação em Moisés, a segunda no próprio Cristo, e é o próprio Cristo que volta como Espírito de verdade, volta não, acompanha, né, a terceira revelação como Espírito de verdade, e Kardec coordena esse trabalho no plano material. É um texto na questão 225 do Livro dos Médiuns, muito bom, não daria para a gente analisar agora, que nós já estamos com o tempo nosso em cima, porque agora vai entrar o Zé Antônio com Reflexão Espírita, mas ele destaca o papel do médium, né? Então, é muito interessante. Só um detalhe que eu quero fazer, ele dá vários exemplos ali de como são os médiuns, né? E o exemplo que eu mais gostei é quando ele compara que os espíritos, né, do plano espiritual, que tentando usar os médiuns aqui da Terra, eles têm ali, ó, piano, violino, flauta, fagote ou uma gaitinha de 10 centavos. E diz que a maioria de nós somos gaitinha de 10 centavos. Pessoal, nosso trabalho é nos transformar num piano. Por quê? Para que eles possam usar da melhor maneira possível. É muito legal como eles colocam para a gente essa ideia, esse estudo que eles fazem do papel dos médiuns. Fica a nossa recomendação, usem a Kardecpédia para isso, que vai ser muito interessante. Todos nós vamos nos beneficiar. Pessoal, nós vamos nos despedir aqui, porque agora vai entrar a mensagem do Zé Antônio, né, no Reflexão Espírita, nosso querido amigo Zé Antônio, que desde o plano espiritual também é um dos coordenadores desse programa. Nós muitas vezes sentimos a presença do Zé, não só aqui, mas em vários trabalhos, né? E hoje nós vamos ter como título, na Reflexão Espírita, Diante de um Doente Terminal, né? É uma mensagem de 14 minutos, mas antes nós vamos fazer as nossas despedidas de vocês e deixar depois vocês com o Zé Antônio. Então, Teca. Bom, então, um bom domingo a todos, uma boa semana, que nós tenhamos bastante disponibilidade para estudar, viu, gente? Porque nós precisamos estar sempre estudando, procurando nos aperfeiçoar cada vez mais, e deixando aqui então mais uma vez, né, para vocês o Livro dos Médiuns, né, para vocês darem uma olhada nesse texto que o Miguel falou ali agora. É muito bonito o texto e de uma compreensão fácil, viu? Dá para entender bem. E deixo também para vocês dar uma olhadinha no Evangelho, né, no que o Antônio tinha comentado conosco no caminho todo, sobre os escolhidos, né? Quem são os escolhidos, né, para o trabalho. O Evangelho, o capítulo 18, isso aqui é muitos chamados e poucos escolhidos. Meus queridos irmãos, ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos buscar melhorar o nosso instrumento para participar dessa sinfonia do alto com muita propriedade, sendo sempre melhores. Que Deus nos abençoe a todos. Tá aí, pessoal, o nosso programa de hoje, com um imenso sentimento de gratidão a todos vocês que conosco faz essa corrente do bem, né, que se espalha por esse universo sem fim. Um bom domingo a todos, uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Olá, amigos. Na reflexão de hoje, nós vamos abordar um tema de bastante importância, como todos os temas, que no Livro dos Espíritos está com o título O Temor da Morte. O que é o temor da morte? Então nós temos as pessoas no dia a dia apavorados, preocupados, ansiosos, inseguros em relação à morte. Mas existe o momento da morte, quando chega a hora. É a hora terminal,
A pessoa está diante da sua partida. Então nós vamos trabalhar hoje nesse tema diante de uma situação de um doente terminal. Então aí nós vamos ouvir Kardec na questão 941 do Livro dos Espíritos, porque ele faz uma classificação, os espíritos superiores respondem a ele uma pergunta, dizendo que o temor da morte está muito ligado à personalidade da pessoa. Ele divide assim o homem carnal e o homem moral. Quer dizer, o homem que dedica toda a sua vida aos prazeres e gozos da terra, como se só aqui fosse a existência, que não tivesse nenhuma ideia da continuidade da vida, ele sempre vai ter uma ansiedade, uma preocupação em relação à morte. Porque para ele, como ele acha que nada existe do lado de lá, se for um nihilista, ele vai ter o medo do nada, o acabar, né? Ou se for uma pessoa descrente porque se desiludiu com as religiões, muita gente se torna desiludida com as religiões, se torna materialista, mas não por falta da aptidão para a fé, mas por ter sido cansado de tantas informações infelizes, infantis, pueris, que nunca o convenceram. Então, na questão 941, Allan Kardec, ele diz assim, ó, é um erro nutrirem semelhante temor da morte, mas que querem? Desde a infância persuadiram as crianças de que havia um céu e um inferno, e que a chance de ir para o inferno era muito maior. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 941, que é mais certo ir para o inferno. Mesmo vivendo a natureza, as leis naturais passam a ser pecado para as religiões. Tudo vira o pecado. Então a chance de ir para o inferno é grande, e as pessoas vão se tornando adultas. Diz aqui, se algum juízo tem as pessoas à medida que amadurecem, eles não aceitam mais essa ideia. Só que infelizmente eles acabam se tornando descrentes, materialistas. Eu vou narrar um caso para vocês, gente, muito marcante para todos nós, para a vida de determinadas pessoas, onde isso aconteceu exatamente como estava escrito. Tivemos o testemunho de um médico amigo, um médico endocrinologista, que nos contou com muita sensibilidade, muito envolvido pelo fato que ocorreu há mais de 20 anos atrás. Ele conta que ele foi procurado no seu consultório como endocrinologista por um outro médico, um médico já com uma idade avançada, que sentou diante dele uma pessoa boníssima, de um caráter boníssimo, de uma alma nobre, como ele disse, que havia perdido uma filha muito jovem, também muito especial, muito iluminada, tinha já desencarnado há alguns anos, e ele chega diante desse amigo contando a história dele. Estou com câncer das supras renais e tenho 90 dias de vida no máximo. Então eu vim aqui, porque ele é endócrino, né? Eu vim aqui conversar com você, ver o que nós podemos fazer nesses 90 dias. E o médico que o recebeu é espírita, de berço. E ele começa a falar da sua descrença. Então o médico espírita pergunta a ele, para você, o que será, acontecerá daqui a 90 dias? Ele diz simplesmente, tudo acabará. Então o médico espírita diz, precisamos conversar muito, porque não é bem assim. E ele conta a história, o enfermo, dizendo que ele nasceu na Itália a poucas quadras do Vaticano. Viveu até os 8 anos lá. Veio para o Brasil muito inteligente, aprendeu português com muita facilidade, muito estudioso, mas foi se desencantando com as religiões e se tornou uma pessoa materialista. E nesse momento em que ele está diante dessa enfermidade, e que essa enfermidade chega então nesse momento terminal, ele não tem nada que pensar dentro da sua credibilidade. E os dois começam a travar ali uma grande amizade. O espírita começa a despertar nele interesses sobre a vida espiritual, tentando acordá-lo para a existência espiritual. E ele
nas suas dificuldades, mas muito inteligente, mas resignado com aquele momento, por ser uma alma nobre, começa a acolher aquelas informações com muito carinho. Mas havia um grande obstáculo na vida desse médico enfermo. Esse obstáculo era o ambiente que ele vivia. Era um ambiente era muito rico, né? E um ambiente de muita gente materialista. Então, quando você ia na casa dele, aquele apartamento de um andar só, eram muitas visitas só com assuntos fúteis, frívolos, sem nada que pudesse nutrir uma pessoa numa hora dessa, numa hora difícil. Então, o que acontecia? A esposa ficava na sala com as pessoas que vinham para visitar e ele ficava no quarto. E ele começou a ligar para esse médico espírita para que ele pudesse visitá-lo. Inclusive, ele fazia a seguinte recomendação, que nós criamos nas histórias do seu Hugo, chamamos de a porta do serviço. Venha pela porta do serviço, entre pelo fundo, que você já sai direto na cozinha e vem para o meu quarto. Você não passa na sala para não ficar preso naquelas conversas sem nenhum objetivo. E assim fez o nosso querido médico amigo, na sua ânsia espírita de ser útil, de caridade, de amor. Ele começou a visitá-lo quase que diariamente, na hora do almoço, 15, 20 minutinhos, entrava lá pela cozinha, ia lá no quarto, começava a conversar. Um dia resolveram trocar livros. O que ele fez? Como esse médico enfermo era radiologista, um dos primeiros radiologistas, se não o primeiro ou o segundo da cidade onde morava, ele deu um livro, o médico espírita, deu o livro de William Crookes, a história de William Crookes, para ele ler. Conhece William Crookes? O grande cientista da sociedade, da academia inglesa de ciência, químico, físico, que descobriu os raios catódicos, que viriam a ser o protótipo do que viria a ser o raio-x desenvolvido por Röntgen depois. Então, William Crookes era o pré-raio-x, quer dizer, ele era radiologista. Então, William Crookes, se tornou cavaleiro, ele era Sir William Crookes. Ele recebeu muitas medalhas, descobriu o tálio, um dos elementos químicos, era uma pessoa extremamente respeitada. E quando começou aquela história das mesas girantes, começou aquela história dos espíritos se comunicando, a sociedade, a academia de ciências chamou William Crookes para desmascarar os fenômenos. Mas aí acontecem aquelas coisas dos céus para a terra. Uma jovenzinha de 15 anos com uma mediunidade totalmente aflorada, né? Florence, o nome dela, 15 anos, foi bater a porta do senhor Sir William Crookes, pedir para ser estudada por ele, porque ela estava sendo ridicularizada pela mediunidade dela, e como ele era cientista, ela queria que ele estudasse para provar que ela não era uma fraude. 15 anos de idade. Florence Cook foi, e enquanto ela entrava nos transes, se materializava o espírito de Kate King. E William Crookes desenvolveu um trabalho científico. E ao contrário do que a Academia de Ciências esperava, ele provou que os espíritos existem, sobrevivem e se comunicam, e se tornou espírita. Então, dele dá esse livro para esse médico amigo naqueles últimos dias de sua vida. E esse médico, que tinha um coração muito bom, oferece a esse nosso amigo endocrinologista o livro de Taylor Caldwell, Lucas, o médico de homens e de almas. Quer dizer, ele era uma pessoa muito sensível ao Evangelho, à vida de Lucas. Ele é uma pessoa extremamente boa, que estava descrente, então que falava da vida espiritual, da forma que falava: o céu, o inferno, o sofrimento, padecimento. E ali eles travaram uma grande amizade, mas poucos dias depois ele foi internado, já em estado bastante grave. E esse amigo conta que nesses últimos dias um fato muito interessante começou a ocorrer. Cada vez que ele ia lá visitar o amigo para eles conversarem, ele percebia que ele tinha que tomar morfina. E ele, como médico, sabia que a morfina causa dependência química. E como espírita, ele acreditava, e lendo por determinadas obras, que o espírito que desencarnasse tomando muita morfina desencarnava dependente da morfina, ia sofrer um pouco no mundo espiritual para poder se libertar
daquela morfina. Então ele fez uma proposta naqueles últimos dias: você não consegue ficar sem a morfina? E ele aceitou a proposta: vou tentar. E tentou ficar sem a morfina 1, 2 dias, mas a dor era muito insuportável. E um dia estavam os dois, ele sentado numa banquetinha, como ele descreve, o endocrinologista, do lado do leito do amigo, antes de ir para o hospital. Ele descreve que ele sentia muita dor, ele falou: eu não estou suportando a dor. E ele daí teve uma ideia, o espírita, perguntou assim: o que você acha que Lucas faria? Ele, como italiano, ele disse: una prece. Ele falou: então vamos orar. E ele conta que ele pegou na mão desse amigo, e quando ele foi orar, ele sentiu um amor filial por aquele médico, como se ele fosse filho daquele médico. Então, naturalmente, imediatamente, ele percebeu que ele estava sendo envolvido pela filha, pelo espírito da filha do médico que estava ali, com certeza presente com a equipe espiritual preparando aquele momento. Então ele sentiu aquele carinho, aquele amor filial, e ele começou a orar. Fechou os olhos, segurando a mão do amigo, e quando ele terminou a prece, o amigo estava dormindo, sem morfina, sem a dor. E a partir dali foi assim o analgésico dele. Até que um dia ligaram para ele dizendo que ele estava no hospital em estado grave. E aconteceu um outro momento bastante espiritualizado, porque quando ele chega lá, estava cheio de gente, os médicos da cidade, os amigos, todos da sociedade, e eles começam a sair. E vão saindo, quando ele vê, ele está sozinho diante do amigo. Ele olha para o amigo, e ele já não falava mais em português, só falava italiano. E ele conta que ele já olha com aquele olhar de una prece, vamos orar, né? Ele pega na mão do amigo, faz a prece. Quando ele abre os olhos, o amigo já tinha partido. Então essa história narrada, verídica, sublime, mostra o comportamento, a conduta de um espírita diante de um doente terminal. Até o último minuto da existência, nós temos muito o que fazer por alguém aqui na Terra. Muito. Nós não podemos olhar para uma pessoa que está nos últimos minutos e achar que não temos mais o que fazer. Quanta bênção ele recebeu nesses últimos dias. Ele não durou 90 dias, durou 45 dias. Então aquele prognóstico foi metade do que se esperava, que ele sobreviveu desde o diagnóstico, o prognóstico e a desencarnação. E naqueles 45 dias ele se espiritualizou, voltou a crer em Deus, como gostaria de crer, sentindo que tem um pai que ama, pôde ter a certeza de que iria encontrar-se com a filha e desencarnou em paz. Veja como é importante a gente ter o conhecimento espírita, usar o conhecimento espírita, oferecer para os nossos semelhantes o conhecimento espírita, principalmente nas horas delicadíssimas da nossa partida para o mundo espiritual. Hoje eu deixo essa mensagem, essa história, essa reflexão, para que a gente aprenda muito com ela. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.